Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Pazotti, sou uma das professoras aqui de GO do Medicoff e vou estar com vocês hoje revisando um pouquinho sobre prematuridade e trabalho de parto prematuro. Nessa aula, a gente vai conversar então principalmente sobre qual é a definição, quais exames são necessários, qual a conduta e dentre a conduta a gente relembrar quais são as profilaxias, quando que a gente vai fazer antibiótico, quando a gente vai inibir e qual é a indicação de neuroproteção. Então, para começar essa aula, trouxe uma questão. Eu quero que vocês pausem o vídeo, leiam com calma a questão. Mais uma questão, novamente, pausa o vídeo, leiam com calma. Outra questão, podem pausar. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre prematuridade. Qual que é o conceito da prematuridade? Qual que é a definição? É aquele nascimento que ocorre antes das 37 semanas, mas após 20 a 22 semanas. O que é importante a gente lembrar? Quando a gente está conversando sobre prematuridade, a gente tem a prematuridade espontânea, que é aquela paciente que tem um trabalho de parto prematuro espontâneo, tem uma ruptura prematura de membranas ovulares, e a gente tem a prematuridade eletiva, que ela acontece quando? Vamos relembrar daquela situação de uma paciente que tenha uma pré-eclâmpsia grave e que você tenha que antecipar o parto ali para as 34 semanas. Nesse caso, é uma prematuridade eletiva, onde a gente escolheu por fazer o parto antes das 37 semanas. Quando a gente fala ali sobre os fatores de risco para a prematuridade, o principal é o antecedente de um trabalho de parto prematuro. Então, a gente sabe que aquela paciente que numa gestação prévia teve um trabalho de parto prematuro, ela tem um risco muito maior de, numa nova gestação, ter um novo trabalho de parto prematuro. Além disso, a gente tem alguns fatores socioeconômicos. Então, por exemplo, paciente que tem uma baixa condição socioeconômica, já tem estudos que demonstram que ela tem um risco aumentado de ter um parto prematuro. Além disso, pacientes que tenham drogadição, pacientes tabagistas, etilistas, pacientes com depressão, ansiedade. As infecções, sejam infecções do trato urinário, genital ou outras infecções ali presentes na gestante, como, por exemplo, infecções odontológicas, podem predispor à prematuridade. Além disso, situações que causem uma sobredistensão uterina, então, por exemplo, a gemelidade, o polidrâmino, pacientes que tenham um antecedente ali de uma incompetência istmo-cervical, então aquela paciente que teve perdas em gestações prévias ali, indolores, que teve uma cervicodilatação, que ela não sentiu, também tem um fator de risco para ter a prematuridade. Além disso, pacientes com malformações uterinas, como por exemplo um útero de Delfo, ou pacientes que tiveram ruptura prematura das membranas ovulares, também têm um risco aumentado. Além disso, a gente sabe que o estresse físico, o estresse mental também estão associados. Mas vamos falar agora principalmente sobre o trabalho de parto prematuro. O que eu quero relembrar com vocês nessa aula? Como que é feito o diagnóstico de um trabalho de parto prematuro? Então, para a gente definir que aquela paciente está em trabalho de parto prematuro, ela precisa ter contrações uterinas ritmadas. Então, a gente costuma falar 2 a 3 a cada 10 minutos, que sejam acompanhadas de modificação do colo. E o que é importante a gente relembrar aqui? Quando a gente está falando sobre modificação do colo, não é só a dilatação que importa. A gente tem que avaliar, então, o esvaecimento desse colo, se é um colo que está com um aspecto mais amolecido ou não, e também a dilatação. Então, são esses 3 fatores que a gente utiliza de parâmetro para avaliar se teve modificação do colo ou não. Quando a gente fala do diagnóstico, então o diagnóstico é principalmente clínico. É aquela paciente que vai chegar para você, referindo que ela começou com contrações uterinas ritmadas, dolorosas, e que você vai fazer a avaliação ali do exame físico e vai ver que aquele colo sofreu modificações. Mas a gente tem alguns recursos que podem auxiliar nesse diagnóstico. Um deles é, por exemplo, a dosagem da fibronectina. A gente sabe o quê? Que a fibronectina fetal, até 20 semanas ali de gestação, ela pode ser encontrada ali no conteúdo vaginal, mas passadas as 24 semanas, não se espera encontrar fibronectina fetal no conteúdo vaginal.
Então, se chega uma paciente para você que você está suspeitando ali de um trabalho de parto prematuro, você fez o teste da fibronectina e ele veio negativo, a gente sabe que a fibronectina tem um valor preditivo negativo ali de 90 a 95%. Então, se vem negativo, se torna pouco provável que aquela paciente entre em trabalho de parto em até 15 dias. Além disso, algumas referências, como por exemplo o Tratado da Febrasgo, coloca a medida do comprimento cervical e coloca ali como corte abaixo de 25 milímetros em pacientes com fatores de riscos ou sintomáticas, como um método, para auxiliar no diagnóstico ali de um trabalho de parto prematuro. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a conduta. Então, a conduta é, primeiro, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico nessa paciente, primeiro, para a gente determinar se é de fato um trabalho de parto prematuro e para a gente tentar buscar uma causa que possa estar levando aquele trabalho de parto prematuro. Então, por exemplo, avaliar se a paciente tem alguma clínica de alguma infecção do trato urinário, do trato genital, avaliar se essa paciente faz uso de alguma droga ou fez uso de alguma substância e se ela teve algum fator estressante, estressor, tanto físico quanto mental. Além disso, no atendimento inicial dessa gestante, a gente vai ter que fazer uma avaliação da vitalidade fetal, então por meio da cardiotocografia e da ultrassonografia. E a gente vai lançar mão também de exames laboratoriais. Então, os principais aqui são a urina 1, a urocultura, para avaliar ali se tem alguma infecção do trato urinário. E, na grande maioria das pacientes que estão em trabalho de parto prematuros, elas têm a pesquisa do estrépito desconhecida. Porque vamos lembrar, a gente faz a pesquisa do estrépito principalmente quando? Ali por volta das 35, 36 semanas de gestação. Então, geralmente, aquela paciente que chega para você em trabalho de parto prematuro, ela tem essa pesquisa desconhecida. Então, a gente vai fazer a coleta desse exame. E aí, quando a gente conversa sobre a conduta medicamentosa, a gente tem 4 pilares principais. A gente tem a corticoterapia, a gente tem a tocólise, então para o uso daquelas medicações para tentar inibir aquele trabalho de parto. A gente tem as medicações para neuroproteção fetal e o antibiótico para fazer a profilaxia para o Streptococcus do grupo B. Então vamos começar conversando sobre a corticoterapia, que é muito importante. Qual que é o principal objetivo que a gente tem ao fazer o corticoide numa paciente que esteja em trabalho de parto prematuro? É principalmente promover a maturação pulmonar fetal. Então, a gente vai promover com que os pneumócitos do tipo 2 desse feto, eles atingem um estado de maturação e comecem a produção de surfactante. E assim, esse bebê, quando nascer, vai ter um menor risco de fazer um sofrimento respiratório. Além disso, a gente sabe que o uso do corticoide, ele reduz outras complicações muito comuns da prematuridade, como, por exemplo, a hemorragia periventricular e a enterocolite necrosante. E aí, quando a gente pensa em qual esquema de corticoide, a gente tem 2 principais, com a dexametasona e a betametasona. A dexametasona, então, é feita numa dose de 6 miligramas a cada 12 horas, por 48 horas, então no total são 4 doses. E a betametasona, que é a mais utilizada, é na dose de 12 miligramas a cada 24 horas, por 48 horas. Então, 2 doses no total. Quando a gente pensa no efeito do corticoide, depois de quanto tempo, de feito um ciclo de corticoide, ele tem esse efeito esperado? A gente sabe que ali o efeito começa depois de 24 horas em até 7 dias. E quando a gente fala sobre a corticoterapia, hoje em dia é muito preconizado o ciclo único, tá? Então, você faz um ciclo de corticoide naquela paciente. Em alguns casos específicos, pode ser feito um segundo ciclo de corticoide, mas em geral não é feito mais do que isso, porque já tem alguns estudos que demonstram que ciclos repetidos de corticoide podem causar ali prejuízo fetal. E quando que a gente vai fazer o corticoide? Então, ele é indicado de 24 a 34 semanas.
Por que esse corte de 24 semanas? Na grande maioria dos serviços, 24 semanas é o considerado a idade gestacional da viabilidade fetal. Então, você vai fazer esse corticoide a partir da viabilidade fetal. E por que até 34 semanas? A gente ainda não tem estudos que comprovem o benefício do corticoide se feito depois das 34 semanas. Então, hoje em dia, as 34 semanas é o limite que a gente tem de corte para fazer o corticoide. Já tem alguns estudos aí que estão avaliando se tem benefício de fazer depois. Mas para a prova, para a vida, vocês têm que saber esse corte, de 24 a 34 semanas. E quando que a gente vai fazer a tocólise, né? O que é a tocólise? É a gente fazer aquela medicação para inibir o trabalho de parto, que é o segundo pilar ali do tratamento medicamentoso quando a gente está conversando sobre o trabalho de parto prematuro. Então, a gente só vai pensar em fazer medicação tocolítica quando, primeiro, a paciente tiver membranas íntegras. Vamos lembrar daquela aula de rotura prematura de membrana ovular. Se a paciente tem bolsa rota, a gente não inibe o trabalho de parto. Além disso, grande parte das referências, e aí eu vou falar principalmente do trabalho da Febrasgo e do Ministério da Saúde, coloca que a inibição do trabalho de parto com tocolíticos, ele é feito até 4 a 5 centímetros de dilatação. Se passa disso, a gente não vai inibir mais esse trabalho de parto. É o que a gente passa a chamar de um trabalho de parto não inibível. E além disso, a gente pensa na tocólise ali entre as 24 e 34 semanas. E por que isso? Qual que é o principal objetivo da gente fazer um tocolítico? É principalmente para dar tempo da gente fazer o corticoide e esse corticoide fazer efeito. Então, a gente não pensa na medicação tocolítica para tentar fazer com que essa paciente chegue ali no termo, não. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas o nosso objetivo ao fazer o tocolítico é para dar tempo da gente fazer o corticoide ou, por exemplo, conseguir transferir aquela gestante para algum serviço que tenha um centro neonatal especializado. Vamos falar um pouquinho agora sobre quais são as contraindicações absolutas para a tocólise. Então, primeiro, em situação de óbito fetal, não tem por que você inibir aquele trabalho de parto. Além disso, caso o feto tenha alguma malformação fetal que seja letal ou incompatível com a vida, também. Em caso de alteração da vitalidade fetal, porque se tem alteração da vitalidade fetal, aquele feto precisa nascer, né? Você manter ele mais tempo, você inibir o trabalho de parto, vai piorar o sofrimento fetal e a situação que esse feto vai nascer é pior. Além disso, a gente sabe que em quadros hipertensivos graves é contraindicado fazer a tocólise, porque você pode prejudicar, né, piorar o estado clínico materno. Então, nesses casos, a gente não inibe o trabalho de parto. Além disso, em casos de hemorragia materna com instabilidade, em pacientes ali que tenham uma doença cardíaca grave, pelo mesmo motivo de você piorar a condição materna. Além disso, em caso de corioamnioniite, então ali de infecção, você também não vai inibir aquele trabalho de parto, porque se você inibir, você vai piorar esse quadro infeccioso materno, certo? Vamos conversar um pouquinho agora sobre as medicações que a gente pode utilizar como tocolítico. A gente divide ali principalmente em 4 grupos. Então, a gente tem os agonistas beta-adrenérgicos e o principal é a terbutalina, EV. A gente pode utilizar os bloqueadores do canal de cálcio, sendo o principal o nifedipino via oral. Pode ser utilizado os inibidores da prostaglandina sintetase, sendo o principal a indometacina, e os antagonistas específicos ali da ocitocina, sendo o principal o atosiban. O que a gente sabe? Que na falha de um, a gente pode tentar o outro. Mas a gente tem que lembrar, e a gente vai revisar aqui nessa aula agora, que existem contraindicações específicas a cada uma dessa classe. E aí a gente tem que avaliar qual desses que a nossa paciente pode utilizar. Além disso, a gente sabe que hoje em dia, na prática clínica, os principais utilizados são a nifedipina e o atosiban.
Em algumas situações, a terbutalina também é utilizada, mas a gente vai ver que ela tem muitos efeitos colaterais. Agora, a indometacina, na prática clínica, não é muito utilizada como tocolítico. E, se vocês forem ler algumas referências mais antigas, eles colocam o sulfato de magnésio como medicação tocolítica. E hoje em dia a gente não usa mais o sulfato de magnésio com esse objetivo. A gente vai ver que o sulfato de magnésio no trabalho de parto prematuro é utilizado com outro objetivo, mas não o de promover a tocólise. Então vamos lá esmiuçar cada uma dessas classes. Vamos conversar ali sobre os agonistas beta-adrenérgicos, né? Então eu já disse que o principal exemplo é a terbutalina EV. E quando a gente conversa sobre os efeitos colaterais ali da terbutalina, os principais e mais comuns que a gente vê na prática clínica é a paciente se queixar de palpitação, tremor, mal-estar. A gente sabe que a terbutalina, ela causa uma hiperglicemia, uma hipocalemia. Além disso, ela pode promover taquiarritmias e, em situações mais extremas, até o edema agudo de pulmão. Tanto que, quando a gente está administrando terbutalina ali para nossa paciente, o principal parâmetro que a gente tem que ficar atento nessa paciente é com relação à frequência cardíaca materna, para ver quanto que a gente pode aumentar da dose da terbutalina. A gente coloca ali como corte de 120. Então, se a frequência cardíaca materna chega em 120, a gente não pode aumentar mais a dose da terbutalina. E aí, pensando nesses efeitos colaterais dessa medicação, quais são as pacientes que a gente não vai fazer a medicação a terbutalina como tocolítico? Então, naquelas pacientes cardiopatas, hipertensas, e aquelas pacientes diabéticas, né? Então, vamos pensar, uma paciente que seja cardiopata, você vai dar uma medicação para ela que vai aumentar a frequência cardíaca? Não. Numa paciente diabética, você vai fazer uma medicação que vai ali promover hiperglicemia nela? Também não. Então, a gente vai ter que pensar em outra classe de tocolítico para essas pacientes. Vamos conversar agora um pouco sobre os bloqueadores do canal de cálcio, que até pouco tempo era uma utilização ali off-label, mas a gente sabe que atualmente é a primeira escolha na maior parte dos serviços, porque é a medicação mais disponível. O principal exemplo ali, né, de bloqueador de canal de cálcio que é utilizado como tocolítico é o nifedipino. E de efeitos colaterais, a gente tem principalmente ali a queixa de rubor, cefaleia, náusea e uma hipotensão muito importante. Quando a gente fala ali nas contraindicações, é principalmente nas pacientes com doença cardiovascular, pacientes com disfunção hepática, pacientes que já sejam hipotensas, já estejam com quadro de hipotensão, e algumas referências colocam ali pacientes hipertensas prévias também como uma contraindicação. O que a gente tem que ter muito cuidado com o nifedipino? Naquela paciente que a gente vai ter que associar o sulfato, então, por exemplo, para a neuroproteção fetal, a gente tem que ter muito cuidado nessa associação com o nifedipino, porque pode agravar ali os efeitos colaterais. Vamos lá conversar um pouquinho sobre os inibidores da prostaglandina sintetase, que é a indometacina. A indometacina não é tão utilizada hoje em dia, certo? Por quê? Quais são os principais efeitos colaterais que ela pode levar? Então, principalmente queixas de náusea, vômito, gastrite. E no feto, ela vai causar muitos efeitos, como por exemplo, o fechamento do canal arterial e pode levar ao oligoâmnio em algumas situações. Então, por causa desse efeito de causar o fechamento do canal arterial, a gente não pode fazer essa medicação ali acima de 32 semanas de gestação. Além disso, para aqueles fetos que tenham restrição de crescimento fetal ou já tenham oligoâmnio, também não vai ser feita a indometacina. Então, a indometacina hoje na prática clínica e nas questões não é muito utilizada como medicação tocolítica. E aí vamos agora para a estrela do bolo, né, para a melhor medicação tocolítica que a gente tem, que são os antagonistas da ocitocina. E o exemplo é o atosiban, a atosibana. E qual que é o principal efeito colateral da atosibana? Que é uma medicação muito cara, tá? Então, é uma medicação que não está tão disponível na maioria dos serviços. Mas, quando a gente fala de efeitos colaterais, é a medicação que menos tem efeitos colaterais.
Então, se você está num serviço que tem atosiban, você vai preferir fazer o atosiban, porque ela não tem contraindicações e não tem efeitos colaterais. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a neuroproteção fetal. Quando que é indicado a gente fazer uma medicação para neuroproteção fetal? Então, principalmente naquelas gestantes que estejam em trabalho de parto prematuro até 31 semanas e 6 dias. Então, acima das 32 semanas, não tem mais indicação da gente fazer o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. E quando que a gente vai fazer? A gente vai fazer se aquela paciente tem alta probabilidade de parto em 24 horas, tá? Quando a gente fala ali na dose do sulfato de magnésio, então a gente vai fazer o sulfato de magnésio 4 gramas EV em dose de ataque e a gente vai manter 1 grama por hora, certo? Por até 24 horas, tá? Em casos de partos eletivos, então ali, por exemplo, de uma prematuridade eletiva, a gente inicia esse esquema ali 4 horas, pelo menos, antes do parto. E qual que é uma contraindicação do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal? É no caso de gestante com miastenia graves, certo? Então vamos conversar agora sobre a antibiótico terapia, né? Quando a gente pensa no antibiótico ali no trabalho de parto prematuro, o que todas as referências colocam é do antibiótico para profilaxia de infecção pelo estrépito do grupo B. A gente sabe que ali a infecção fetal pelo estrépito do grupo B leva a sepse neonatal, que é uma condição potencialmente muito grave. Então, naquela paciente que chega para você em trabalho de parto prematuro e que não tem a cultura, para o estrépito coletado, o que é uma coisa muito comum, a gente vai fazer a primeira coisa, coletar a cultura ali vaginal e anal. E a gente já inicia o esquema antibiótico, que é com a ampicilina, 2 gramas em dose de ataque EV, e a gente mantém 1 grama de 4 em 4 horas, ou essa profilaxia pode ser feita também com a penicilina. Mas na maioria dos serviços é utilizada a ampicilina porque ela é mais disponível do que a penicilina. Então vamos ver aqui, um esquema de quando fazer a profilaxia pelo estrépito. Então é uma gestante que chega para você em trabalho de parto prematuro ou rotura prematura de membranas ovulares, com menos de 37 semanas, e com risco iminente de parto prematuro. Se essa paciente ela tem a cultura desconhecida, o que você vai fazer? Você vai fazer a coleta e vai iniciar o antibiótico. Se não teve nenhum crescimento dessa cultura em ali 48 horas, depois de 48 horas você suspende o antibiótico. Agora, se a paciente chega para você com a cultura positiva, você vai manter o antibiótico, por ali mais de 48 horas durante a tocólise. E além disso, quando essa paciente, se você não conseguir inibir o trabalho de parto, vai manter durante todo o trabalho de parto, ou se você inibiu, você vai fazer o antibiótico nesse primeiro momento e quando ela entrar em trabalho de parto ali novamente, você vai fazer o antibiótico ali intraparto. E se você fez a cultura do estrépito e veio negativo, ou se aquela paciente já chega para você com a cultura negativa, a profilaxia não é indicada. Então, vamos lá. Quando que a gente faz a profilaxia para o estrépito do grupo B? Então, naquelas gestantes que têm uma urocultura positiva para Streptococcus do grupo B, mesmo que tratada durante a gestação, ela tem indicação de fazer o antibiótico. Além disso, para aquelas pacientes que tenham um rastreio positivo ali, no final da gestação também, ou se essa paciente tem histórico de um recém-nascido anterior com sepse de início precoce por Streptococcus do grupo B. Nessas 3 situações, você sempre vai fazer. Além disso, se a sua paciente tem um estrépito desconhecido, você vai fazer em quais situações? Então, se ela tem menos de 37 semanas, que é o tema da nossa aula aqui, se é uma paciente que está com bolsa rota ali há mais de 18 horas, mesmo aqui no termo, ou se é uma paciente que durante o trabalho de parto fez uma temperatura ali acima de 38 graus, 37,8, certo?
Então, pausem agora a aula. Eu quero que vocês relembrem tudo que foi falado. Se tiver alguma dúvida, vocês voltem e assistem de novo. Vamos conversar agora sobre aquelas pacientes no quais a gente fez a inibição do trabalho de parto, o que é feito depois. Então, primeiro, repouso é indicado? Hoje em dia a gente sabe que não tem indicação absoluta ali de um repouso absoluto da gestante. Quando a gente pensa em repouso absoluto, vai aumentar o risco dessa gestante de fazer um tromboembolismo, então a gente não vai recomendar. Além disso, tocolítico de manutenção, a gente mantém? Não! Lembra que eu falei qual que é o objetivo da tocólise? O objetivo é dar tempo de fazer o corticoide. Se você fez a tocólise, inibiu ali aquele trabalho de parto, fez o corticoide, você não vai ficar mantendo o tocolítico de uso contínuo. E quando a gente pensa ali na progesterona, algumas referências, como o tratado da Afebrasgo, colocam como única medida que a gente pode fazer nessa paciente depois de ter inibido ali com tocolítico o trabalho de parto prematuro. E com relação à dose de resgate do corticoide? Lembra que eu falei que hoje em dia a gente preconiza o ciclo único de corticoide, mas em algumas situações isoladas, então, por exemplo, naquela paciente que teve um trabalho de parto prematuro com 25 semanas, tá? E você fez o corticoide com 25 semanas, você pode pensar em fazer uma dose de resgate do corticoide se essa paciente não evoluir para parto, se ela permanecer com menos de 34 semanas, né? Então até as 34 semanas, e se o primeiro ciclo foi ali há mais de 7 a 14 dias. Quando a gente lê na literatura, e eu vou falar aqui do tratado da Afebrasgo, que é o mais cobrado da prova de vocês, ele coloca ali um período de 2 a 3 semanas. Eu tô falando dessa dose de resgate de corticoide mais para vocês saberem, mas isso não costuma ser muito cobrado de vocês ali nas provas de residência, porque é uma conduta de exceção e que ainda não tem ali muito respaldo na literatura, não tem um consenso, principalmente, de quando fazer e como fazer. E para aquela paciente que você tentou fazer a tocólise e não deu certo, como que você vai proceder a partir daí? Então, se é uma paciente que está em trabalho de parto prematuro, está com uma apresentação cefálica e fletida, a princípio não tem restrição para o parto vaginal. Antes, algumas referências colocavam ali um limite de peso de 1.500 gramas, mas hoje em dia, no tratado da Afebrasgo, ele não coloca mais essa restrição ali de peso para o parto vaginal prematuro. O que é muito importante? Vamos pensar. É um bebê que está com menos de 37 semanas e ele tem um risco muito maior, ele tem uma reserva menor, então ele tem um risco maior de fazer um sofrimento fetal. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma vigilância ativa do bem-estar fetal, idealmente com uma cardiotocografia contínua durante o trabalho de parto. Mas, se não for possível, você vai fazer uma ausculta mais frequente ali da frequência cardíaca fetal durante o trabalho de parto, para avaliar se aquele feto está em sofrimento ou não. Além disso, você vai evitar fazer a amniotomia, né? Então, que é a rotura ali das membranas ovulares. Por quê? Vamos pensar, as membranas ovulares, ali a bolsa, né? Ela acaba sendo uma proteção para o polo cefálico de um feto que é muito pequenininho ali. Então, você vai evitar fazer a amniotomia, vai deixar vir progredindo naturalmente. Além disso, você não vai fazer a episiotomia de rotina, a menos se você avaliar que tem ali uma resistência ao desprendimento fetal, aí nessas situações você faria, mas não é uma medida que é para ser feita de rotina para todas as pacientes. Além disso, o fórceps, ele é idealmente realizado só acima das 34 semanas. Imagina o polo cefálico desse feto, ele é muito frágil. Se você faz um fórceps antes das 34 semanas, o risco de um tocotrauma é muito grande. Então, você evita nessas situações. E o que a gente tem que pensar, né? As cesáreas, no caso ali de um trabalho de parto prematuro, óbvio que ela pode ser realizada, mas geralmente ela tem algumas dificuldades técnicas. Por quê? É uma gestante que não tem o útero ali muito grande, o segmento não está bem desenvolvido, então é um útero mais grosso.
que às vezes a extração fetal é mais dificultada. Então, tem que ter muita parcimônia ali para as suas decisões e, idealmente, num trabalho de parto prematuro, você precisa estar num centro com obstetras que estejam ali capacitados para lidar com essa situação, que tenham um centro neonatal que possa ali, que tenha condições para receber esse feto, certo? Então, vamos lá para as nossas questões. Então, eu trouxe essa questão ali da USP de 2023, que traz pra gente uma gestante de 25 anos, tercigesta, com 2 partos normais e que chega para você no pronto atendimento ali com uma dor embaixo do ventre há 3 horas. Hoje, ela tá com 33 semanas e 2 dias, então é prematuro. E ao exame físico, você vê que ela está normotensa, normocárdica, e você avalia a presença de 2 contrações uterinas em 10 minutos de fraca intensidade. No toque vaginal, o colo está grosso, posterior e pérvio para 3 centímetros, com a apresentação cefálica alta e móvel. Antes de você assistir essa aula de hoje, você ia pensar, contração está com 3 centímetros de dilatação, é trabalho de parto prematuro. Mas vamos relembrar, pessoal. É trabalho de parto prematuro se tem uma modificação que você perceba no colo uterino. Aí, o que foi feito para essa gestante? Foi feita analgesia e aí ela referiu uma melhora das dores e foi feita uma reavaliação do exame obstétrico e não teve evolução do colo uterino, então não teve modificação do colo uterino. A paciente, ela permanece com a mesma dilatação. Foi feita uma cardiotocografia, que tem aí a imagem, e aí a questão pergunta pra gente qual que é a conduta clínica nesse caso. Então, a gente fez a cardiotocografia, a gente vê que a linha de base tá boa, a variabilidade está adequada, tem ali no comecinho, vocês conseguem ver a presença de aceleração e não tem desaceleração. Então, a vitalidade fetal tá preservada e, principalmente, não é um trabalho de parto prematuro. Essa paciente, mesmo que ela tenha chegado ali com contrações 2 a cada 10 minutos, você fez medicação, melhorou essa queixa de dor e não teve modificação do colo na sua reavaliação. Então, o que você vai fazer com essa paciente? Vamos ver lá as alternativas. Alternativa A: internar a paciente para inibir trabalho de parto prematuro? É um trabalho de parto prematuro? Não. Então, não tem o que você inibir nesse caso. Alternativa B: manter vigilância no pronto-socorro por mais 6 horas? Não, você já viu que não evoluiu, você não precisa ficar mantendo essa paciente lá para reavaliação por mais 6 horas. Alternativa D, vamos pular a C. Solicitar nova vitalidade em 48 horas? Não, por quê? Uma paciente ali, a princípio, que não tem nenhum antecedente patológico, gestacional, que a vitalidade que você fez no pronto-socorro, a cardiotocografia, tá com feto ativo, então você não precisa repetir essa cardiotocografia, essa vitalidade de 48 horas. E vamos lá para a alternativa C, liberar a paciente para casa com orientações de sinais de alarme, tá correto. Então, não é uma paciente que está em trabalho de parto prematuro, você vai liberar essa paciente e você vai orientar o seguinte: olha, se voltar a ter contrações ritmadas, você volta aqui para o pronto-socorro para reavaliação. Ou, se tiver perda de líquido, tiver algum sangramento, nessas situações você volta. Mas não tem necessidade de internar, inibir trabalho de parto ou tomar qualquer outra conduta. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Vamos lá para a próxima questão. Nessa questão, a gente tem uma paciente ali de 20 anos, secundigesta, com um parto, tá com 30 semanas, e ela já tem um antecedente de prematuridade prévia. Lembra que eu falei qual que é o principal fator de risco para ter um parto prematuro? É ter tido um parto prematuro anterior. Essa paciente, ela procura a emergência, então com cólicas acentuadas. No exame físico, então, tá normotensa, batimentos cardíacos fetais de 150, então normal, e tá com a dinâmica uterina presente. No toque vaginal, tem um colo amolecido, apagado, com dilatação de 3 centímetros. Vocês percebam que já é um exame físico diferente da questão anterior, onde era um colo grosso, posterior. Nesse caso, já é um colo mais trabalhado. E aí, nesse caso, a bolsa está íntegra. E aí, a questão pergunta pra gente, baseado nesse quadro clínico, avalie os itens abaixo e qual que é a conduta inicial mais adequada ao caso. Então, alternativa A: realizar medida do colo uterino por meio de ultrassonografia transvaginal para confirmar o diagnóstico.
Lembra que eu disse? A ultrassonografia, ela pode ser utilizada como método complementar, mas o diagnóstico de trabalho de parto prematuro é um diagnóstico clínico, é você avaliar se essa paciente tem contrações ritmadas e se ela tem modificação do colo. Alternativa B. Prescrever antibiótico profilaxia contra infecção pelo estrepto do grupo B e sulfato de magnésio para neuroproteção. Por que essa alternativa está errada? É uma gestante que está ali com 3 centímetros de dilatação. O que você vai tentar fazer antes? Você vai tentar inibir o trabalho de parto, né? Então, 3 centímetros ainda é um trabalho de parto prematuro que você consegue inibir. O sulfato de magnésio para neuroproteção você só vai fazer em caso de parto iminente. Então, por exemplo, aquela paciente que chegasse para você com 7 centímetros de dilatação, você não vai inibir esse trabalho de parto e você sabe que em questão de horas o bebê vai nascer. Então, a alternativa B está errada por conta disso. Alternativa C, prescrever a nifedipina, 20 mg por via oral a cada 30 minutos, no máximo 4 doses, e a betametasona para maturação fetal pulmonar está correta. Você vai tentar inibir esse trabalho de parto para você conseguir fazer o corticoide. Se essa paciente você não inibir, aí você pode tentar outro tocolítico, ou se mesmo assim não funcionar, aí sim, se progredir a dilatação, você vai pensar em fazer o sulfato de magnésio. Então, a alternativa C parece certa. Vamos ver a alternativa D. Internar a paciente em maternidade terciária, prescrever hidratação venosa rigorosa e analgesia e orientar repouso em decúbito lateral esquerdo? Não! É uma paciente que tem um antecedente de prematuridade que chega ali para você com contrações, com um colo bem trabalhado, você vai tentar inibir esse trabalho de parto. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. E a próxima questão é uma questão simples, mas que é muito cobrada ali de vocês. São causas frequentes do trabalho de parto prematuro. Alternativa A, infecção do trato urinário. Sim, a gente já conversou que as infecções, principalmente trato urinário, genital, as infecções odontológicas, elas vão aumentar ali as prostaglandinas e com isso podem estimular o trabalho de parto prematuro. Além disso, polidrâmino, sim, é uma causa ali de sobredistensão uterina. Também pode levar ao trabalho de parto prematuro. Amniorexia prematura também e vaginose bacteriana, pelo mesmo motivo ali da infecção do trato urinário, sim. Então, a alternativa A parece certa. Vamos ver as outras. Vaginose bacteriana, tudo bem. Oligoâmnio, não. Oligoâmnio não é uma causa de trabalho de parto prematuro. C, tabagismo, tudo bem. Hipotiroidismo, não. A gente não tem relação de hipotiroidismo ali com o trabalho de parto prematuro, a menos que tenha uma descompensação muito grande. Além disso, infecção do trato urinário, tudo bem. Sobrepeso, não. Sobrepeso também não é um fator de risco ali, uma causa de trabalho de parto prematuro. Alternativa D, amniorexia prematura, gemelaridade, correto? Oligoâmnio, não. Então, pessoal, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Então, pessoal, era isso que eu queria relembrar com vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não é uma aula difícil. Se vocês souberem esses conceitos que eu falei na aula, vocês vão ver que as questões vão ficar muito fáceis para vocês. Então, boa sorte nos estudos. E já sabem, qualquer coisa, só deixar aqui no comentário.